Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Terça-feira, TV Guará, Avesso. Hoje nós vamos conversar com um gestor que tem uma responsabilidade enorme de refazer homens. Nós vamos conversar com o secretário de Justiça e Administração Penitenciária, Sebastião Uchoa. Delegado, boa noite. Boa noite. O senhor prefere ser chamado de delegado ou secretário? Olha, eu estou na função de secretário, estando secretário, mas eu sou delegado de polícia de carreira com muito orgulho aqui no Maranhão. Mas estou secretário, então, como tal, a minha missão agora é diferenciada. Ser secretário. Estou secretário. Então, a convite da nossa governadora, então, aceitando o convite técnico, e para isso a missão agora é outra. Embora não podemos perder que, na verdade, eu trabalho com a lei penal. E a lei penal sob a perspectiva da execução penal, e não na perspectiva repressora, e sim reeducadora, que é a lei das execuções penais. Quais são os reparos pessoais, como gestor, e em cima da sua larga experiência, quais são os reparos que você faria no sistema penitenciário? Olha, os reparos são três viés, na realidade. São reparos de resgate da motivação dos servidores, por meio da criação de um departamento específico de atendimento biopsicossocial aos servidores penitenciários, a fim de ali, identificando problemas de desvio de personalidade, possa resgatá-lo. Associado a isso, a implantação... Só interrompendo, há algum viés de corrupção nesse serviço? É óbvio, a corrupção ela é sujando no país como um todo. Isso. É uma doença da República, tá? É uma doença da República. Agora, isso é concreto o seguinte, que quando a gente detecta elementos de informação convicta, de indícios concretos, materialidade desse tipo de situação, a gente faz dois tipos de intervenção. Um é um trabalho em conjunto com a Polícia Civil, por meio da Delegacia Geral, e existe uma delegacia especial, exatamente essa previsão dos crimes funcionais, e a outra é o fortalecimento da Corregedoria do Sistema Penitenciário. Tanto é que nós estamos reestruturando a Corregedoria para combatermos internamente esses tipos de desvio de conduta, que é um câncer nacional, é uma doença da República. O senhor está reestruturando por quê? A estrutura não era boa? Não é porque, vê bem, ficava muito limitado a uma situação de casos isolados. E a gente percebe que precisa dar condição de trabalho para o novo corregedor, e aí tem um novo corregedor dentro do cenário, criamos duas comissões, uma comissão para apurar os atos infracionais funcionais praticados por servidores penitenciários, e o outro são os atos infracionais penitenciários praticados por internos, por presos, de alta complexidade, para que a gente erradique, em médio e longo prazo, a questão da indústria da impunidade, que a impunidade gera todo um desmando no serviço público. No país como um todo. Então, eis a questão da reestruturação da corregedoria, partindo do momento em que nós já trocamos, colocamos um novo corregedor, o que é um advogado, alguém de fora, com especialista na parte de processo disciplinar, e vamos dar todas as condições básicas de trabalho dele nessas duas comissões criadas. São comissões que serão itinerantes, com o objetivo de identificar o problema relativo a desvio de conduta funcional, apurarmos imediatamente. Identificou o problema de desvio de conduta penitenciária por parte do interno, instaurarmos o procedimento para fim de aplicação de uma punição disciplinar ao interno também. E isso juntando, evitarmos ou então erradicarmos a questão da impunidade. Voltando à questão anterior com relação à questão da visão pessoal com relação ao contexto. Na verdade, veja bem, não se transforma ambiente, seja lá público ou privado, se não houver um processo de releitura da subjetividade dos seus empregados, dos seus servidores. Sim. No ambiente penitenciário, nós estamos implantando em caráter emergencial a Escola de Formação Penitenciária no Maranhão. Já conseguimos o prédio, vai funcionar ali onde era uma antiga EMAR, e ali já estamos com a placa, já conseguimos o contrato de cessão do prédio, já estamos fazendo por meio do convênio com o DEPEN. Objetivo prático dessa escola? A escola é a formação dos servidores penitenciários, dos futuros servidores penitenciários, e a capacitação contínua dos que estão aí no quadro, com o objetivo de fazer com que desses servidores entendam a sua missão penitenciária, que é eminentemente ressocializadora, para fim de reintegração dos apenados à sociedade. Não se transforma o ser humano de maneira objetiva, tem que partir do subjetivismo. E o subjetivismo significa reeducação. A deficiência nesse quadro de agentes é quantitativa ou qualitativa?
É de ambas as facetas. A gente pode dizer tanto em quantitativo como qualitativo. Qualitativo porque existe uma necessidade contínua de capacitação. E o Estado tem devido isso aí, deve muito essa questão. Por esta razão que a EFOPEMA, a Escola de Formação Penitenciária, vai trabalhar essa questão da qualidade com relação à formação e capacitação contínua. E o quantitativo nós já estamos negociando com o governo para aumentarmos o número de vagas, para repararmos a quantidade ínfima de servidores penitenciários da segurança e também pleitearmos, médio e longo prazo, também o concurso para outros quadros, para outros servidores do quadro penitenciário, tais como do nível técnico e administrativo. E com isso a gente desenhar um modelo de gestão funcional para o sistema penitenciário que fique com política pública de Estado. Secretário, no Brasil a superpopulação dos presídios é um fato. O Maranhão não deve ser uma exceção. Como é que o senhor pensa em resolver isso, se existe esse problema? Olha, veja bem o que acontece. Uma coisa é concreta. O governo do Estado, por meio do programa Viva Maranhão, tá, com recurso do BNDES, já disponibilizou 53 milhões para que a gente faça o processo de construção e ampliação das unidades prisionais no Estado como um todo. Aqui em São Luís construiremos uma e no interior 6. Fora isso, já conseguimos a aprovação, inclusive estive em Brasília a semana passada, foi a semana praticamente quarta, quinta e sexta em Brasília, e conseguimos também a aprovação de 3 grandes projetos. Só aí são 1.200 vagas no interior do estado, para Pinheiro, Santo Inês e Bacabal. Somados serão na verdade, 9 unidades no interior do estado e uma na capital. E qual é a ideia? A descentralização da administração da execução penal no Maranhão, para acabarmos aquela indústria de concentração de interno do interior na capital, que isso gera uma superpopulação na capital, impedindo os projetos de ressocialização e, ao mesmo tempo, impedindo a questão da manutenção do apenado próximo à sua família e próximo ao juiz que o sentenciou. Exatamente para que haja um trabalho em conjunto de ele próximo à família e próximo ao juiz da execução que o sentenciou, isso possa ajudar na sua reintegração social. Tem uma coisa, sabido, não sei se veridicamente ou não, que o acompanhamento do andamento de um preso dentro do vão não é muito bem feito. Às vezes tem um preso que já deveria estar liberado e não está, às vezes ele já deveria ter mudado o regime de pena e não mudou. Como é que o senhor está vendo isso? É interessante. Nós criamos praticamente, inclusive ontem foi uma reunião de trabalho exclusivamente para tratarmos esse assunto, criamos para o interior do estado equipes itinerantes de assistência aos apenados nas unidades do interior. Elas passarão, essas equipes, uma semana em cada unidade, dando todo tipo de assistência, psicológica, social e jurídica. Na capital, nós já estamos fazendo a alocação de recursos por meio de terceirizadas, tá? De profissionais na área jurídica, de assistência social e psicologia também. Cada unidade dessa vai ter 2 a 4 profissionais contratados, treinados pela CEJAP e coordenados pela Secretaria Adjunta de Ressocialização. Qual é a finalidade? Levarmos esses 3 tipos de assistência aos apenados que estão aqui localizados na ilha, porque a maior quantidade está aqui na ilha. E com isso, automaticamente, a gente reparar essa lacuna de ausência de assistência aos apenados nesses 3 vertentes, e com isso a gente implementarmos projetos de ressocialização em curto, médio e longo prazo. De uma coisa, doutor, é comum, infelizmente é comum, pequenos, médios, grandes motins, assassinatos dentro dos presídios. Humanamente, como o senhor resolve e tecnicamente como o senhor administra? Olha, humanamente é fazer um trabalho de interação com os apenados diretamente, como nós temos visitado e conversado diretamente com os presos, para levar uma esperança de paz, uma esperança de relações interpessoais, e fazer uma integração da CEJAP com os familiares. Inclusive, neste exato momento, existe lá em torno de 60 familiares de apenados no auditório da CEJAP para ter uma reunião comigo e com o corpo técnico da CEJAP, para que a gente possa levar esse calor, fortalecendo a família, que leva o calor para o cárcere. E isso, nessa relação humana, melhorar esse clima de desarmonia que tem praticamente, eu diria assim, não só maculado a imagem do sistema penitenciário como do Maranhão, como da própria massa carcerária como um todo, quebrando deles assim, a possibilidade de esperança de liberdade com dignidade. Isso no aspecto humano. No aspecto técnico, é exatamente a inserção em caráter emergencial com as políticas de assistência aos apenados.
né? E associado a isso, a colocarmos em prática os projetos de ressocialização, o Educar pela Liberdade, o Trabalho pela Liberdade, a política de desporto, política de cultura, porque, na verdade, o que existe dentro de um ambiente de uma sociedade fechada... Não seria ócio demais? Não, quebrar o ócio. Nós temos que não, quebrar estou perguntando, não existiria agora, atualmente, sim, ócio demais? O ócio demais é que tem nos causado situações nefastas, situações de imprevisibilidade, de homicídios, de briga entre gangues, briga entre eles de fora para dentro, de dentro para fora. O ócio tem nos quebrado, tem nos dado desespero, tem nos dado fuga por meio de tentativa de fuga por meio de túneis. Olha só que desespero, um túnel podendo morrer soterrado. Isso é um desespero. Então, o que acontece? Esse ócio é o que nós pretendemos quebrar em caráter assim, em curtíssimo prazo. Como? Tanto estamos contratando professores de educação física para implementar imediatamente em todas as unidades aqui na capital a política de desporto, para cansar os corpos desses homens, enquanto estiverem encarcerados conosco. Cansando os corpos, automaticamente vamos completar com as assistências religiosas, que já são itinerantes, assim, constantes no ambiente penitenciário. É tempo que estaremos implementando também os projetos, junto com o DEPEN, com relação à questão das escolas de formação, não só de alfabetização, como também de profissionalização dos nossos internos por meio de convênio com o Sistema S, SESC, SENAC, etc. Isso são situações que, juntando, vai quebrar essa indústria de ócio, que eu gosto muito da palavra indústria, porque é uma indústria de ócio, que tem desaguado em quê? Em desespero, matança, motim, rebelião, fuga e até suicídios. Sim, humanamente dessa forma. Tecnicamente, como é que o senhor vê? Tecnicamente, é a reorganização administrativa da SEJAP. Por esta razão que segunda-feira já estaremos apresentando para o governo do estado o novo organograma dela, que tem um layout todo de combinações de ações técnicas, humanísticas, sociais e todo o conjunto, com o objetivo de que a gente implementar para o Maranhão a política pública de estado penitenciário. Por quê? Especifique isso. Especifique isso. Veja bem, o organograma que temos hoje na SEJAP hoje, ele não atende às demandas de organização interna. Por quê? Por quê? Porque foi um organograma que se reproduziu de 15, 20 anos atrás. E aí, com a separação do sistema penitenciário da SSP, trouxe para a SEJAP o modelo do passado. Então, esse modelo, por excelência, está impedindo que nós, do presente, possamos efetuar e implementarmos uma política de gestão como um todo. Por exemplo, várias unidades do interior do estado, hoje que pertenciam à Polícia Civil, estão conosco. E nós não temos uma superintendência de ressocialização do interior para dar as assistências devidas para otimizar os recursos em matéria de planejamento estratégico. Hoje está sendo feito tudo isso concentrado na SEJAP por apenas uma superintendência para cuidar de 35 unidades, capital e interior. E isso, tecnicamente, é péssimo. Então, tecnicamente, o senhor encontrou a secretaria mal posta. O senhor responde no próximo bloco. Tá ok, tudo bem. Secretário, a pergunta foi, o senhor então encontrou a secretaria desestruturada? Não, eu não diria desestruturada. Eu diria assim, a desorganização administrativa dela em matéria de organograma, tá, foi consequência de um processo de imigração da SEJAP, que era um apêndice da SSP. Tá? Agora, isso é um processo paulatino de reestruturação. Então, o que significa dizer o seguinte, que o modelo de organograma dela está desestruturado, mas é remedável a partir do momento em que você entra em uma nova fase. Agora, eu não posso, de maneira ética, fazer uma crítica à gestão passada por questão de respeito, que cada um faz o que pode com o meio que se tem. E, ao mesmo tempo, cada um, dentro dessa parede, coloca seu tijolozinho. Então o secretário fez a parte dele, e aí eu venho fazer a minha, e o outro vem, complementa até chegar ao plano do ideal. Que o ideal, na verdade, é o infinito. Isso, mas o ideal é, enquanto é a perseguição. For perseguido, a perfeição está próxima. Sim, claro, aí não tenho a menor dúvida. E por esta razão que eu prefiro dizer o seguinte, que são fases. A fase de imigração, a fase de recepção, a fase de reestruturação, a fase de uma nova perspectiva de gestão, a fase de um modelo de gestão voltado para uma política de Estado, com o apoio do governo do estado, e com isso o Maranhão, daqui a médio e longo prazo, colher bons frutos dessa relação penitenciária. Secretário, a ação no diz respeito diretamente à sua secretaria. Mas o senhor é um policial de carreira, um policial de vasta experiência. Como é que o senhor está vendo
esse crescimento da insegurança, da violência em São Luís? Olha, veja bem, a gente não pode divorciar das questões macrosociológicas, Sim. tá? E a gente não pode também apontar apenas como resposta única para a questão da violência criminal, na espécie criminal, Sim. como a polícia, como a panaceia para isso. É conversa. Isso aí eu diria que é até uma falácia. Polícia é a última resposta que um Estado de Direito pode dar para restabelecer a ordem. A ideia é trabalhar as causas da criminalidade. E onde existe desestruturação orgânica urbana, existe o crime em sua relação macrosociológica. Você verifica que a Colômbia era um inferno. Houve uma reestruturação de urbanização, acabou. O Rio de Janeiro está em processo de reestruturação das favelas. Recife, que era um câncer na favela do Pina, matança direto. Então logo o governo Lula assumiu, erradicou aquela miséria que existia no Pina, reurbanizando o Pina e todas as periferias. O Pacto pela Vida do governo do Estado de Pernambuco, fantástico, ou seja, trabalhou as questões sociais de causalidade de criminalidade e reestruturou as polícias. Moral, a polícia vem como recurso, mas não principal, vem como recurso secundário. O principal vem as políticas públicas de socialização da desurbanização que se impera e não é diferente em São Luís, nas suas periferias. Então o senhor acha que falta um trabalho social mais intenso? Mais intenso, inclusive das 4 edilidades, né? Das 4 edilidades em conjunto, um trabalho integrado dos municípios de Passo, Raposa, São José de Ribamar, São Luís, com o governo do Estado e com o governo federal. Pararmos de fazer as políticas localizadas. O senhor seria, então, favorável à metropolização imediata? Ela é inevitável. É inevitável. A metropolização é inevitável. Não se faz exército de um homem só. Um prefeito só não resolve nada, mas os 4 junto com o governo do Estado e com o governo federal, sim, a gente consegue evitar que São Luís se transforme em um Recife dessa na vida, ou se transforme em um Rio de Janeiro dessa na vida, ou um São Paulo dessa na vida. São Luís ainda está em início, então é possível. É possível agora, desde que haja integração desses órgãos nas políticas públicas profilácticas, tá? De prevenção. E aí sim você vai ter uma resposta, porque estruturando a polícia também para dar uma resposta naquilo que tiver pertinente a ela. Aí sim, nesse trabalho de sinergia nós teremos um controle de criminalidade em matéria de violência urbana, porque a violência urbana ela perpassa em vários viés. E dentro de um dos reflexos é a violência criminal. Mas me diga uma coisa, o efetivo da polícia militar seria suficiente ou teria que aumentar? Não, o efetivo precisa aumentar porque o Maranhão é um continente, não só da militar como da polícia civil. Isso aí é inegável, do ponto de vista estrutural físico, isso aí não tem a menor dúvida. Ah, essa possibilidade a curto prazo? Ah, sim, o governo do Estado lançou o edital para 1.000 vagas, salvo engano vai chamar 2.000 vagas, que ainda é pouco, mas pelo menos já dá para respirar. A Polícia Civil também, a promessa da governadora junto com... Que é cara a manutenção disso. É cara, mas é imprescindível, faz parte do Estado de Direito, bom com a polícia, pior sem ela. Sim. Tá? Bom, melhor ainda com a polícia estruturada, bem organizada e motivada. Que você tem uma resposta de qualidade de serviço prestado à sociedade. Agora, é inevitável que o Maranhão é um continente. Você vê que Pernambuco, só a Polícia Civil de Pernambuco tem um efetivo da proximidade do Maranhão. E Pernambuco desse tamanho. Em comparação ao Maranhão, é metade. Pernambuco, só a Polícia Civil de Pernambuco são 8.000 homens, já é a quantidade efetiva da proximidade do Maranhão, praticamente. Então, veja bem, a proximidade de Pernambuco são 25.000 homens. Então, veja bem, e olhe que Pernambuco passou uma fase muito difícil, que se matava na região metropolitana em torno de 460 pessoas, mês. E quando o atual governo assumiu com uma questão de Estado, trouxe a segurança pública para ele e implantou o programa chamado Pacto pela Vida, que foi elaborado pelo professor de Sociologia do Departamento do Núcleo de Estudo de Instituições Coercitivas de Pernambuco, da UFPE, Luiz Raton. E com esse programa foi tratado profundamente as questões sociais de urbanização de toda a região metropolitana, trabalho e a reestruturação das polícias na resposta. Só na área de homicídio, por exemplo, foi criado um departamento específico. Só o departamento de homicídio tem 60 delegados. 60 delegados, 120 peritos e quase 500 policiais para fazer o combate efetivo de homicídio. Ou seja, de 480, 680 homicídios no mês, logo no início do governo Eduardo Campos, conseguiu-se logo no final do primeiro mandato dele, reduzir para 180 homicídios. E estão mantendo 150 mês. Estão cantando vitória, que é altíssimo. Mas isso é uma ação de governo, e não de uma secretaria específica. Não, de governo que ele criou um gabinete, um gabinete de gestão específico, cujo comandante é ele. Aí o senhor conseguiria comover a governadora nessa direção? Não, a governadora ela já tinha partido desse pressuposto, partindo do momento em que os concursos públicos estão em andamento.
A Secretaria de Segurança Pública tem sido assim, uma parceira muito forte na área do sistema penitenciário também. E a própria SSP, por meio do nosso secretário Luiz, ele tem implementado vários projetos de urbanização, de socialização nas periferias. Por exemplo, o Esporte Sem Droga é da SSP. Mulheres da Paz da SSP e outros projetos a SSP tem tomado à frente. A SSP tem também os 4 SAISP, que são supervisões de áreas integradas, que fazem trabalho em conjunto com as comunidades praticamente 24 horas. A SSP hoje faz um trabalho integrado com as comunidades chamado por meio dos conselhos de segurança. Tudo isso, na verdade, é a SSP saindo do seu pedestal de polícia técnica física para um trabalho social preventivo, de proximidade. E isso é integração. Agora, dentro de um plano maior, eu penso que é fundamental que o governo do estado, alinhando os 4 municípios para se implementar em São Luís, na a metropolização. Sem a metropolização a coisa continua complicada? Continua sim. Continua porque, veja bem, não podemos subestimar o crime no homem e os fatores que o levam a delinquir. E são N deles, dentre os quais a fragilidade dos valores. A família está fragilizada. O conceito de religião também está fragilizado. O conceito de ética e de moral está fragilizado. Nós temos que resgatar isso em caráter emergencial com ações integradas. Precisamos... Educação, então, fundamental. Base lá. Por essa razão que a Escola de Formação Penitenciária, para educarmos nossos servidores penitenciários, reeducarmos na sua missão institucional, educarmos os presos, etc. A educação é a base de tudo. Então, veja bem o que acontece. Se você encontra uma fragilidade assim, no processo educacional sistêmico, você tem uma sociedade doente. Doutor, veja bem. Quando alguém é apenado, quando alguém é preso, geralmente esse cidadão é um de família pobre, carente. No que é preso o arrimo, mulher, filhos, também são apenados indiretamente. Como é que o senhor vê esse aspecto? Veja bem, nesse aspecto, inclusive, está sendo objeto de muitas reuniões com a Secretaria de Justiça, que nós vamos catalogar todos os familiares dos apenados do Maranhão. Essa reunião que o senhor vai fazer visa isso? Com as famílias? Sim, visa isso também. Agora, foi uma reunião técnica nossa com a Secretaria de Justiça, de Ressocialização, para, junto com o governo do Estado e o governo federal, incluirmos os familiares dos apenados nos programas sociais dos governos. Com o objetivo de fortalecer o familiar do apenado, que vai fortalecer o homem que delinquiu. E ele, vendo sua família fortalecida, quando ele voltar encontrando uma família estruturada, ele vai pensar 10, 15 vezes se voltar a delinquir. Doutor, veja bem, Bolsa Família, não sei o quê, vários desses programas sociais do governo, eles estão tendo uma resposta, às vezes, negativa. Tem gente tendo filho aí avulsamente para aumentar a Bolsa. O fato de segurar a família... Não é bem segurar a família, é reestruturar a família. Não é bem segurar a família, é mostrar caminhos dignos para a família, reestruturando o aspecto não só material, como também humanístico, filosófico, valores morais, éticos, todo Educação, então. Educação, claro. Não é dando peixe, é ensinando a pescar. Sim. Tá? Não é concepção assistencialista, não. Ah, bom, ótimo. Nessa não, isso aí é pô. Eu entendi errado, então. Essa destrói... Eu pensei que fosse assistencialista. O assistencialismo destrói a humanidade, destrói a sociedade brasileira, destrói porque cria uma escravização. Exato. Cria uma dependência, não é isso, é ensinar a pescar. Vicia. Por exemplo, você pode colocar para os familiares dos apenados programa de capacitação profissional. Sim. De estruturação básica. Criar metas de transformação dessa família para quando seu ente querido voltar, encontrar uma família receptiva, estruturada mentalmente, materialmente, psicologicamente, etc. Agora, quando ele vem... Mas ele tem que sair de lá também assim. Sim, porque é uma sinergia. São as assistências dentro do presídio e as assistências dos familiares. Se encontrando, é o crime debelado na sua reincidência. Muito bem, como teoria é lindo. O senhor acha que isso é possível na prática a curto prazo? No curto prazo são as ações de reorganização administrativa da CEJAP e estabelecimento das estratégias. E isso nós estamos fazendo. Agora, médio prazo e longo prazo é exatamente o que nós vamos perseguir. Doutor, é o seguinte, eu sei que o senhor é um poeta. O fato desse poeta existir não estaria influenciando nessa visão do policial que deveria, pelo menos em tese, é o que se espera, uma visão mais dura, mais enérgica? Esse poeta não estaria colocando esses sonhos todos na cabeça do policial? Não, deixa ele contar. É interessante a colocação. Veja bem, a gente não pode esquecer que o policial, ele nunca perdeu essa qualidade de ser humano por excelência. Ele tem seus lados apenas adormecidos.
mas todos nós temos o lado algoz e o lado poético. Claro. Tá? Então, depende da seletividade do superego, como Freud já colocava. Então, na verdade, o lado poético é que faz sonhar na transformação dos espaços nos quais nós nos inserimos como responsáveis da sociedade. Eu, particularmente, trabalhei na SPCC 3 anos, criamos o projeto de Flanelinha Legal, criamos também as primeiras ações do Brasil, diferenciadas nas abordagens do problema da Cracolândia, foi feita aqui em São Luís. Ou seja, não levamos os dependentes químicos para uma delegacia, levamos para uma academia de polícia e foi recepcionado pelos CAPs do governo do estado, CAPs AD, para fim de tratamento e tratamento ambulatorial e até internação. Ou seja, esse lado poético é que faz humanizar e tirar o estigma negativo que policial é truculência. Doutor, como policial, você já foi ameaçado? Já umas 3, 4 vezes, mas faz parte da teoria do risco, quem está na chuva para se molhar. Então eu penso o seguinte, que as ameaças elas são constantes, que você mexe com interesse. Tá? Nem sempre o criminoso quer aceitar a sua delinquência. Nós não combatemos o criminoso, combatemos o crime. Ou seja, nós não combatemos o pecador, mas o pecado, como se diz. Sim. Então a ideia é profissionalismo na questão desse bom combate. E o bom combate, eu sempre digo para todos aqueles que foram investigados por mim, e é interessante da forma que eu os trato com toda a dignidade e digo, meu filho, olha, não tenho nada contra você, mas com o que você fez eu tenho. E eu sou pago, treinado para fazer essa perseguição. Então, como é que o poeta vê essa ameaça? O senhor responde no próximo bloco. Tá ok. Doutor, a pergunta foi, como é que o poeta encara essas ameaças? Olha, a ameaça como desafio da vida, como um poeta quer escrever uma poesia. Né? Tem a ameaça de ele entrar em crise, escreve ou não escreve, como é que eu vou poetizar, como é que eu vou rimar, como é que eu vou produzir como é que eu vou externar essa sensibilidade adormecida. Na verdade, a gente tem que encarar dentro de um ambiente eminentemente profissional, tá? Ter as cautelas de ordem pessoal, mas ao mesmo tempo se aproximar dos algozes e dizer para ele o seguinte, olha, minha missão aqui é institucional, não é pessoal. Vamos separar o joio do trigo. E, ao mesmo tempo, deixar bem claro para ele o seguinte, que estamos na chuva para se molhar. Que, tipo assim, se o Estado tiver medo do crime, é melhor acabar com o Estado. A sua visão de policial é extremamente humanista. Sim. O senhor é formado por academia, o senhor tem um curso, é um homem preparado para ser isso. Essa visão humanista, ela bate de frente com a visão não tão humanista dos policiais da época da ditadura. Como é que você vê essas duas diferenças? Olha, a gente primeiro tem que botar o pé no chão, porque, veja bem, a década de 90 foi fundamental assim, nas novas formações. Você é formado na década de 90. As décadas de 90 para cá, praticamente, as formações dos policiais foram eminentemente ecléticas, sobretudo visando romper aquele estigma de vinculação dele aos denominados DOI, códigos e DOPs de outrora, aos regimes ditatoriais. E a partir de praticamente de 2004 em diante, nós estamos seguindo uma matriz curricular nacional da Senasp, que tem 2 eixos específicos. Um eixo é comum e outro é o eixo de especialidade. No eixo comum, todas as formações de bombeiros, policiais civis, militares e também de agente penitenciário agora deverão seguir disciplinas que despertam o lado humanístico desse policial. E aí o que acontece? E juntando com a visão técnica, ele fica híbrido. Essa hibridez é que praticamente tem gerado esses novos policiais do presente. Claro que não se refaz uma história de um dia para o outro, tá? Então nós temos vícios localizados que são legados do passado no presente. Mas aos pouquinhos os novos policiais vão abarcando, vão assimilando essa metodologia humanística de fazer polícia de proteção, de humanização, tá? Sabendo separar o joio do trigo, dando preferência à técnica em detrimento da visão rústica do passado. E isso é um trabalho lento, muito lento, que praticamente tem sido executado pelas nossas academias. Por exemplo, o curso de formação de delegado da última turma que formou-se aqui no Maranhão. Quem coordenou o curso fui eu era diretor da academia, e demos ênfase, pela primeira vez trouxemos da sociedade civil para montarmos a matriz curricular do curso de formação, membros de vários segmentos. Membro do grupo do LGBT, membro do grupo do movimento negro, enfim, do pessoal de rua. Com isso, montamos a matriz e colocamos uma disciplina prática policiais perante grupos de vulneráveis, que foi os grupos vulneráveis, os negros, prostitutas, o pessoal de rua, os mendigos, todo um conjunto.
dependência. Com isso, os novos delegados que ali formaram, quando foram para o seu interior, a tendência dele foi ver a perspectiva do delinquente ou daquele que vem, ver uma visão sistêmica e humanizada. Doutor, nós temos atualmente 2 fatos muito em evidência. Julgamento do Carandiru, que estão chamando de Jerônimo, e a possibilidade de alterar a idade de responsabilidade criminal. Como é que o senhor olha os 2 aspectos? A responsabilidade criminal, basta para 16 ou não? Eu sou contra, porque, veja bem, o processo de formação da personalidade de um ser humano tem um estudo criminológico, biológico, clínico, de todo um conjunto. Isso não foi feito à toa, tá? Mas estamos na era da informação, os nossos jovens estão mais informados. Informado não significa que ele está consciente da sua função social. Mas como é que o senhor acha que um cidadão de 16 anos tem lucidez suficiente para eleger o presidente da República e não sabe o que é certo e o que é errado? Veja bem o que acontece. Olha, é aquilo que eu digo assim, eu posso ter uma série de informações, mas pouca sensibilidade, porque há uma debilidade no meu processo de formação de personalidade no período da puberdade. A puberdade vai de 12 a 18 anos de idade, isso é clinicamente, biologicamente falando. Sim. O que acontece é o seguinte, a questão não é reduzir a menoridade, é aumentar o período de internação para acabar a sensação de impunidade. Porque até 21 anos de idade encerra a responsabilidade criminal dele, que não passa a ser, ele não comete crime, ato infracional, e isso é uma aberração. E isso coopta, na verdade, passam a ser cooptados pelos criminosos de maior idade. Claro. Então, se você aumenta para... Quem aperta o gatilho é o garoto. Sim, mas a ideologia é do maior. Isso. A ideologia é do maior que está por trás. Então, se você aumenta o período de internação de 21 para 30 anos, com uma série de políticas de reinserção social no centro de recolhimento de atendimento ao menor infrator, aí sim você estaria diminuindo a perspectiva de impunidade e fazendo com que o menor entenda que, para a responsabilidade criminal, ele é considerado como um adulto. Mas não diminuindo a menoridade penal, porque, tipo assim, vai mexer com um processo de estudo extremamente criminológico, de penologia profunda e de biologia da formação da personalidade, até de psiquiatria forense e de psicologia forense. Então a questão não é diminuir a menoridade penal, é aumentar o período de internação. Aumentar o período aquilo que o Geraldo Alckmin está recomendando em São Paulo. Recomendando. Eu tenho um artigo publicado, inclusive, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nesse sentido. Eu mostrando, tá, item por item dos porquês. Tá? Porque, tipo assim, a gente não pode reproduzir um conceito de revanchismo pela quantidade de vítimas que nós temos sido hoje de menores infratores. Não é isso. Então a gente não deve devolver o mal com o mal. A gente tem que observar que o mal deve ser combatido de forma inteligente para expurgá-lo. E só se expurga isso aí por meio de política de profilática, como eu disse lá atrás. Muito bem. E quando o Carandiru aconteceu, o senhor estava em início de carreira. Estava iniciando o curso de Direito em 1990. Como é que o senhor olha qual é a expectativa que o senhor tem desse julgamento que está encerrando agora? Uma expectativa, assim, eu diria assim, positiva e negativa ao mesmo tempo. Positiva porque, veja bem, foi um contexto histórico que o Brasil vivenciou. Nós tínhamos um modelo de formação policial muito vinculado ainda à época dos movimentos ditatoriais. Isso dá sequela nas respostas policiais nas atividades. E quando daquela incursão, como bem colocou o ex-governador, ele disse que não tinha conhecimento, mas que foi, naquele contexto, foi um mal necessário. Ele disse que mandaria, se soubesse, mandaria. Por quê? Porque, na verdade, é um momento histórico do Brasil. O Brasil está subindo em cada degrau de humanização desse contexto. Para entender. Só interrompendo. Por exemplo, o sujeito que entra num presídio, isso o senhor tem condição de me responder. Uma pessoa que entra num presídio revoltado, ele está correndo risco de vida. Sim. Ou não? Depende do que tipo Por exemplo, um clima como aquele que estava em Carandiru, entra um pelotão, é um clima de guerra. Sim, mas a guerra lá é outro tipo de guerra. Não é aquela guerra bélica, é a guerra da sensibilidade, é a guerra da percepção. Mas naquele instante era bélico. Ela não se tinha notícia que tinha arma de fogo presente. Tinha a situação de um motim que tomou grandes proporções, que foi restabelecida a ordem por meio de uma ação desproporcional. Mas não há um perigo latente imenso? Não, tipo assim, se você faz a contenção, apesar que naquela época não se usava as armas não letais. Se você usa as armas não letais para reconduzir a ordem, seria o ideal.
Mas eu penso que a desproporcionalidade foi que causou aquela aberração profunda que eu penso que teria outros caminhos para se resolver. E nada melhor do que um caminho de paciência e diálogo. Porque se aconteceu um motim, uma situação de desestrutura dentro do ambiente penitenciário, é porque o cárcere em si está realmente efervescente para tal situação. E como é que a gente faz isso? Quebrando esse maldito ósseo, quebrando esse... você vê que São Paulo, quando implodiu o Carandiru, ele começou a repensar o sistema penitenciário para aqueles criminosos de alta periculosidade e segregação total. E a maioria que são sociopatas, ressocialização total. E isso diminuiu profundamente as situações, embora criou-se praticamente novas facções, como a gente tem conhecido assim nacionalmente. Agora, naquele contexto, eu penso que aquela resposta bélica é tipo de instrumento de sequela de um modelo ditatorial. Tá? Agora, o contexto que vai dizer, na verdade, quem estava diante daquele quadro para verificar qual a medição. Agora, me parece que no cenário não veio à tona nenhum tipo de arma de fogo na mão dos presos. Então, se não tem arma de fogo, fica mais fácil de você fazer a resolução daquela crise por meio de negociação e não de invasão tática da forma que ali foi implementada. Se por acaso o senhor encarar um motim armado, como o senhor reage? Olha, veja bem o que acontece. Havendo morte dentro do ambiente penitenciário, nós temos que fazer a ação de intervenção por meio da polícia, até porque a CEJAP não pode fazer a intervenção, ela faz a contenção, faz o isolamento e contenção e entrega para a polícia, porque matéria de gerenciamento de crise é com a polícia, por meio do seu poder discricionário de intervenção e se houver a necessidade de tomada do ponto crítico, assim será feito, porque o Estado de Direito tem que prevalecer. A gente não pode permitir que haja mortandade, tá? E com isso o Estado assistir aquilo e não fazer nada. Então, em acontecendo um fato dessa natureza, com certeza a gente passa o comando para a SSP, para que por meio das suas forças policiais especializadas, fazerem o processo de tomada do ponto crítico e restabelecimento da ordem. Certo. Então seria uma ação policial. Policial, totalmente policial. Porque não administrativa. Não. Ela automaticamente, a CEJAP sai do cenário e passa o comando para a SSP e ali é montado um gabinete de gerenciamento de crise, onde vários autores farão presente. O secretário de Justiça, de Segurança Pública, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo como chefe maior, para a gente, por meio do gabinete de gerenciamento de crise, lá na linha de ponto estabelecido como comando, passar as informações e pedir as permissões dos níveis de resposta que deverão ser dadas. O senhor não precisa ser secretário. Por que o senhor topou essa secretaria? Não, veja bem o que acontece. Eu não topei, foram convites reiterado no aspecto técnico. Partindo do pressuposto que eu fui diretor do Aníbal Bruno, fui diretor da Casa de Detenção aqui, fui secretário de Administração Penitenciária, e que, na verdade, alguns fatos que vinham acontecendo estavam praticamente colocando assim, em evidência alguns outros problemas que poderiam acontecer. Por exemplo? Coisas de maiores proporções. Né, que não é bom nem relatar para poder. De violência. Sim. Aí que aconteceu, mas aconteceram essas mortes. Aconteceram e vão acontecer, sempre são fatos penitenciários de uma sociedade intramuro extremamente complexa e de ausência de Estado em matéria de ressocialização de projeto de quebra do ósseo. E é isso que nós estamos lutando para fazer. Voltamos ao ósseo. Voltamos ao ósseo. O ósseo, então, na sua opinião, é o grande vilão. Claro, o vilão de tudo. Veja bem o que acontece. Não dá nada para o teu filho para fazer, teu filho vai buscar sentido na rua. E na rua pode ser a droga. Entendeu? Você tem que fazer um meio de quebrar esse ósseo. E ao mesmo tempo nós estamos implantando aqui em São Luís o CCT, que é o Centro de Classificação e Triagem. Ou seja, os novos presos que ali entrarão no sistema penitenciário, a partir do final do mês que vem, serão selecionados como perfis e serão colocados em unidade específica. Eu sempre achei, como leigo, apenas como um cidadão, muito estranho o senhor jogar um bandido de alta peculiaridade, um homem já um profissional, com um garoto que cometeu uma bobagem, furtou uma lata de leite no supermercado. Isso é perverter a personalidade desse, que era de menor potencial ofensivo, para se tornar um maior potencial ofensivo. Veja bem, esse programa seletivo que o senhor está fazendo é separar o joio do trigo? Separar o joio do trigo, em definitivo, através da individualização do seu perfil. Com isso, daqui a médio e longo prazo, teremos na unidade tal só homicida, na unidade tal só traficante, na unidade... Com isso, a gente implementar as políticas de ressocialização de acordo com o perfil. Isso é uma situação de médio e longo prazo.
deixando bem claro que precisamos iniciar, e já estamos iniciando isso com a ocupação do CCT até o final do mês que vem, se Deus quiser. Já estamos desenhando um modelo, já selecionando os profissionais que ali vão trabalhar, para que a gente possa preparar as direções dos presídios para receber esses presos dentro dessa perspectiva. E como existe um rodízio muito grande por meio dos mutirões carcerários, né, inclusive já estamos iniciando um novo mutirão agora, eu diria que médio prazo, as unidades específicas só terão aqueles perfis de criminosos. E aí nós teremos um desenho de individualização da pena para destruir a perversão da personalidade dos presos pela promiscuidade de perfis. E isso é um trabalho muito lento, muito lento. Voltando à questão do... Mas tem que ser iniciado. Tem que ser iniciado, tem que ser iniciado. Secretário, infelizmente, TV, nosso tempo está esgotado. O papo está maravilhoso e esclarecedor. Eu gostaria de deixar o programa e a TV à sua disposição sempre que for necessário. As câmeras são suas e fale ao povo do Maranhão. Na verdade, a gente pede assim, compreensão nesse período de transição de gestão, que a gente mexe com interesses internos e externos, e aí pedimos a compreensão dos apenados, dos servidores penitenciários, dos familiares dos apenados, da sociedade civil organizada, dos poderes constituídos também, de que estamos nos esforçando ao máximo para implantarmos no Maranhão uma política de Estado de gestão penitenciária, com total apoio da governadora Rosana Sarney, que não tem medido esforço no sentido de alocar os recursos necessários para assim implementarmos os projetos. Seja lá relativo à questão da ampliação do parque penitenciário, inclusive na descentralização da execução da gestão penitenciária para o interior do Estado, como também da implementação de projetos de ressocialização para os apenados e os familiares. E, ao mesmo tempo, a gente levar a certeza de que, claro, não se constrói e reconstrói essa coisa de um dia para o outro. Tem que ter o tempo. Hoje, nosso maior aliado é o tempo e nosso maior inimigo é o tempo, no bom sentido falando. Mas aquilo que tiver no nosso alcance, enquanto visão técnica, enquanto visão humanizada, enquanto visão de gestão penitenciária e, ao mesmo tempo, de resgate da motivação dos servidores penitenciários como parceiros número 1 desse projeto de administração penitenciária, enquanto tiver no nosso alcance, com certeza nós faremos como os fuzileiros fazem. Leva a bandeira até o pico do morro e bota assim, de somos. Secretário, muito obrigado, foi um prazer tê-lo conosco. E até uma outra oportunidade e boa noite. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso.